Fala pessoal que está nos acompanhando no podcast olímpico aqui da Rádio Band News FM, o Na Trilha do Pódio. Hoje a nossa convidada é uma campeã olímpica do judô, a Rafa Silva. Tudo bem, Rafa? Seja bem-vinda aqui ao nosso podcast. Muito bom ter você aqui com a gente, tudo bem? Bom dia, obrigada. Rafa, seguinte, faz tempo que a gente não conversa, então eu vou fazer um apanhado nesse podcast dos últimos meses, talvez anos, né? Para o pessoal que te acompanha de perto. Eu sei que o fã do esporte olímpico, ele está sempre aqui com a gente, então eu cacei alguns assuntos aqui para a gente poder esclarecer tudo isso para quem sempre te deu muito carinho e amor, principalmente nas redes sociais, né? Rafa, seguinte, você retornou nas competições em novembro, né, do ano passado. Queria saber como é que você está se sentindo depois de ter ficado um tempo fora. Sei que a primeira lá em Baku foi um pouco mais difícil, mas aí começou o ano brilhando em Portugal, né, com ouro, sorrisão ali naquela foto do pódio. Como tem sido esse seu retorno? Você já está quase 100%? Como você está se sentindo mentalmente também, né? Eu tô me sentindo bem, né? Eu tô sentindo que eu tô evoluindo cada vez mais, né? Em novembro, a minha primeira competição oficial pela seleção não foi como eu imaginava, né? Porque ficar bastante tempo sem treinar, sem competir, pegar o ritmo de novo não é fácil, né? Mas eu continuei trabalhando, continuei seguindo, eu estou bem mentalmente, estou fazendo meu trabalho com a minha coach ainda. E é isso, né? Continuar treinando, persistindo, que hoje, com os pontos das competições que eu consegui fazer, se eu não me engano, eu estou em 28º ou 29º do ranking, e para a classificação olímpica são 20, né? Então, não é algo impossível chegar dentro da classificação olímpica, conseguir minha vaga para estar em Paris 2024. Legal, Rafinha. Rafa, seguinte, quando aconteceu tudo aquilo em Londres, que a sua história se junta com a Nel Salgado, com a tua irmã também que te deu um apoio, você recebeu muitos julgamentos, foi um período muito duro. E para a gente que acompanha o esporte olímpico de perto, te conhece também como pessoa, a gente meio que carrega junto a sua dor, assim, sabe? E aí depois aconteceu tudo aquilo de novo do doping, que te deixou afastada por um tempo, você teve que convocar a coletiva, foi um período de reclusão. O que mais te deixou chateada, e aí eu não falo nem assim do âmbito esportivo, de ter recorrido, mas de julgamento das pessoas, de falta de respeito com a tua história, com quem você é, o que mais te, assim, te desestabilizou, assim, naquele momento conturbado e difícil? Eu acho que é justamente o fato das pessoas, né? Porque ninguém vive o nosso dia a dia, está acompanhando a gente 24 horas, não sabe o que a gente passa, o quanto a gente se dedica, o que a gente abdica da nossa vida para o esporte, deixando nossa família de lado. E 2, 3 semanas eu passo mais tempo com o pessoal do judô do que realmente com a minha família. E a gente sempre trabalha, quer vencer, quer representar o Brasil, o nosso país, da melhor maneira possível. E quando você perde uma vez ou comete alguma falha na competição, como aconteceu em Londres, que eu fui desclassificada, e as pessoas criticando, julgando sem saber, porque até os árbitros ficaram meio assim. Muitos falaram, mesmo após a minha luta, que a pontuação era minha, outros falavam que foi um pouco duvidoso, que tinha que esperar um tempo. Então até a arbitragem ficou duvidosa, e as pessoas não queriam nem saber se teve dúvida, se não teve, se foi ponto, se não foi. Só criticaram, pronto, e acabou. E esse é o posicionamento deles. Então, eu fiquei bem chateada com isso. E no mesmo momento que eu entendi o que estava acontecendo, eu falei para o meu treinador que eu não queria mais fazer judô, que eu não queria isso para mim, porque eu dedico a minha vida inteira para o esporte, para isso. E uma hora que eu perco, porque no judô a gente entra numa competição, às vezes tem 40 meninas, tem 60 e só 4 vão ao pódio. Nem sempre a gente vai ganhar, a gente sempre trabalha para o melhor, mas nem sempre a gente vai estar ali no pódio. E parece que as pessoas não entendem isso, ainda mais depois que você tem um título muito grande, que é uma Olimpíada, um campeonato mundial. Você não pode perder um Grand Prix, você não pode perder um Pan-Americano, uma Copa do Mundo, você tem que ganhar sempre. Parece que esse é o posicionamento das pessoas. Rafa, a gente teve essa parte mental muito em evidência, né, na Olimpíada de Tóquio. Eu sei que não era uma novidade para você e nem para quem trabalha com o Anel Salgado, né, uma pessoa brilhante que já esteve aqui com a gente na Band News. Então, acho que para você foi um processo mais natural do que alguns atletas que começaram a olhar
com um pouco mais de carinho para essa parte, né? Você, assim, a tua percepção, o quanto isso ajuda, o quanto isso entra no tatame com você, né? Uma relação muito linda a sua com a Nel, praticamente uma família que se juntou ali, né? Uhum. O quanto que eu queria que você explicasse para o pessoal o quanto essa parte mental faz de fato diferença para vocês, atletas. É muito importante, né? Vou fazer 10 anos quase que eu trabalho com anel e eu senti bastante isso durante a pandemia, né? Porque eu já estava suspensa, não podia treinar, não podia competir, então eu só ficava dentro de casa. Ainda veio a pandemia e eu estava tranquilo, estava aguardando a minha audiência, o julgamento, os trâmites do meu processo. E eu via vários amigos. Nossa, tá 2 semanas em casa e eu não consigo fazer nada, não sei o quê. E eu pensando, pô, não é possível que eles estão falando isso para mim. Eu estou há quase 2 anos trancada em casa sem poder fazer nada e eles não estão aguentando ficar 2 semanas. E então eu vi que alguns atletas assim comentaram, falaram comigo assim, eu vi que eles sentiram bastante esse baque de adiar mais um ano, de ficar 2, 3 meses treinando sem saber quando ia voltar a competir, que foi o meu caso, né? Eu fiquei 2 anos aguardando, porque teve a pandemia, o tribunal não estava funcionando, então não tinha como marcar audiência, não sabia se eu ia, se eu não ia, e eu tinha que dar o meu jeito de me manter em forma, então eu corria na rua, corria na academia, e eu consegui uma parceria com a Bodytech, e eles deixaram eu usar lá para fazer um treinamento, então eu treinava, mas eu não sabia se eu ia para a Olimpíada, quando que eu ia voltar a treinar, quando eu ia voltar a competir, e eu conseguia, com o trabalho da NEL, né, diariamente, que a gente estava fazendo, eu conseguia me manter ativa, ali, me manter firme, e eu via que muitos atletas estavam sentindo isso, que não estava acostumado a ter um choque tão forte assim de não poder treinar, no coletivo, de não saber quando seria a próxima viagem, que a Olimpíada foi adiada para mais um ano, ainda tem a questão da perda de peso de alguns atletas. Eu acompanhei os Jogos Olímpicos e eu vi que muitos atletas lá de fora poderia até dar um pouco mais nos Jogos Olímpicos, mas era nítido que ele estava sentindo a perda de peso. Aí justamente depois alguns atletas que eu desconfiava dessa situação postaram nas redes sociais que estavam trocando de categoria, alguns aposentaram, então foi bem difícil esses 2 anos de pandemia. Rafa, agora eu quero os seus comentários, porque não é todo dia que a gente tem uma campeã olímpica aqui, falando um pouquinho mais de Tóquio, a gente teve uma Olimpíada muito atípica, sem público, do que você viu, é claro que são muitas categorias, né, tem a masculina e a feminina, mas o que você achou do nível, assim, no geral das lutas? Você celebrou bastante as medalhas do Cagnin e da Mayra, o que você achou, no modo geral, dentro desse contexto atípico, as lutas e os resultados, assim, alguém te surpreendeu? A gente teve, claro, um Japão muito forte, né, os europeus também, como sempre, chegando. Faz um apanhado geral, assim, do que você achou da sua modalidade, por gentileza. Eu acompanhei praticamente todos os dias, né? Porque eu amo judô, então mesmo não podendo treinar, não podendo competir, eu estava acordando às madrugadas, não só na Olimpíada, mas em todas as competições depois que conseguiram, com o protocolo da Covid, voltar às competições, eu estava acompanhando. E logo nas primeiras competições, era nítido, assim, era muito perceptível que alguns atletas estavam fora de ritmo, aí tinha alguns atletas que não tinha muito resultado antes da pandemia e com a pandemia, que eram alguns atletas que conseguem, tipo, eles têm um grupo pequeno na equipe, não tem tantos atletas, e eles treinam no coletivo, como se morassem junto, assim, então eles conseguiam fazer o treinamento de campo específico, então eles saíam um pouco melhor nas competições, então dava para ver um pouco essa diferença. E acho que em relação à medalha, assim, eu não senti muita diferença, assim, muita surpresa. Na minha categoria, hoje eu tinha imaginado mais ou menos assim que o pódio seria esse, mas eu colocaria ali a atleta do Kosovo no bronze, não no ouro. Eu apostaria na francesa como a campeã olímpica e ela acabou ficando com a prata na competição, então a canadense eu imaginava que estaria no pódio e a japonesa. Então, para mim, assim, na minha categoria não teve muita surpresa.
Ô, Rafa, sabe que quando eu conversei com o Ney Wilson, logo depois que a gente tá, na verdade, a gente estava esperando ainda para saber se você poderia participar ou não, uma das preocupações era a sua ausência na disputa por equipes por mistas, né? equipes. Foi uma novidade. O que que você achou? Você curtiu também? Te dá um ânimo para, de repente, poxa, o Brasil que foi muito bem nos testes pré-Tóquio, né? Nessas competições mistas. O que que você achou, então, do resultado ali, da disputa? Se foi legal para o judô? Você acha que chamou uma atenção do pessoal? Foi positivo? Quando eu vi a chave do Brasil, eu imaginei que fosse ser um pouco difícil assim eles caminharem na chave, porque não podia entrar reserva, tinha que ser os atletas que estavam em Tóquio que tinham que participar na competição por equipe. E numa competição por equipe desse nível, é muito difícil você trocar de categoria e conseguir fazer uma boa competição, porque aqui no Brasil eu amo competição por equipe e eu já lutei no peso pesado, já lutei nos 70 quilos, eu luto qualquer categoria para ajudar minha equipe ali, para marcar um ponto. E numa Olimpíada é muito difícil, porque os atletas lá de fora, eles perdem muito peso, então até no treinamento de campo, quando a gente chega para treinar, geralmente a gente só treina com atleta ou da nossa categoria ou uma categoria abaixo. Para cima, não tem condições, é caso de lesão, porque eles estão muito pesados e geralmente o Brasil, a gente tem um sistema que a gente tem uma pesagem e a gente não pode passar dos 5%, que teoricamente é o peso que a gente pode competir, que tem um sorteio no dia da competição, 45 minutos antes do início das lutas. Quem for sorteado tem que pesar 5%. Se estourar os 5%, está fora da competição. Então, eles fazem essa pesagem para a gente se manter ali dentro do peso e treinar na nossa realidade de competição. Mas, às vezes, tipo, eu lembro que eu fui para um treinamento de campo na Áustria, dia 5 de janeiro, uma neve, um frio. E eu não queria segurar no kimono, porque parecia que ia quebrar os meus dedos. Nossa. E eu lembro que eu apanhei muito, muito. Eu entrava os golpes, as meninas nem se mexia. Eu chamei o Sensei Mário, que era o treinador na época, falei, Sensei, troca minha passagem lá, porque eu não tenho condições de ficar aqui. Ai, Rafa, muito carioca. De, de tanto. E numa competição, no por equipe, pelo menos no Campeonato Mundial, eu posso pesar 59 quilos. A categoria é 57, no por equipe, como a gente fica segurando o peso Pô, mas alguns dias para competir a parte por equipe, a gente tem 2 quilos de tolerância. Então, a Larissa do 52, ela teria que estar ali no 59 para lutar com as meninas. Então, são 7 quilos, fora que depois que elas pesam 59 quilos, elas ainda vão comer, elas ainda vão beber. Então, é um pezinho diferente, assim, para alto nível, assim, você trocar de categoria. Então, eu sabia que era algo que poderia prejudicar ali o Brasil sem uma categoria. Rafa, legal. Vou aproveitar que você pegou o gancho para falar da Larissa. A gente teve uma renovação, né? Tudo bem que teve já a convocação da seleção nesse ano, a própria Larissa, infelizmente, não conseguiu, né? Mas ainda vão ter outras chances. Mas só para a gente pegar aqui, pessoal, um panorama de Tóquio, né? Foram 13 atletas, sendo 6 mulheres com 2 estreantes, ou seja, uma seleção um pouco mais experiente do que a masculina, né? Desses 13, 7 estreantes, né? Entre homens e mulheres, comparando com a Rio, que eram 4. Rafa, você como a mais experiente, sempre quando eu converso com um judoca que tá chegando agora, assim, os olhos brilham quando falo de você, da Mayra, do Baby, da Kathleen. Como que você também contribui na seleção para ajudar esse pessoal que tá chegando agora, né? Tá amadurecendo. Como que você vê esse processo de renovação da seleção e como que você ajuda a comissão técnica a instruir, até às vezes fora mais do tatame do que dentro, né? Então, eu cheguei bem nova também, né, na seleção no final de 2008, e hoje eu já passei para o lado da tiazona, né? Eu senti que desde novembro ali, nas competições que eu fui, todas eu fiquei com uma atleta mais nova, da nova geração, no quarto. Então, dividi no quarto ali. Então, eu via que elas estavam muito tensas, estavam muito preocupadas com a competição, aí se trancava assim no banheiro, ficava muito preocupada com a chave, não conhecia algumas adversárias. Como eu falei, eu acompanho competição, todas as categorias, então eu conheço bastante atletas.
e eu ficava ali conversando com elas, dando dica, auxiliando no treinamento, porque agora de Portugal para Paris, eu tive uma lesão no meu dedo e eu não fiz o treino, mas eu ficava lá do lado de fora, conversando com a Sarinha, aí ajudando as meninas, elas vinham perguntando qual era a menina da categoria delas, que elas não sabiam quem era, para ir lá treinar. Então, a gente sempre tenta ajudar, né? Porque quando eu cheguei também bem nova, o Leandro Guilherme me acolheu, o Thiago Camilo, tipo, era pessoas que eu só via pela televisão, e quando eles chegaram no treino, começaram a me chamar, me dar dicas, assim, corrigir o meu golpe. Então, isso me ajudou bastante, né? Porque é diferente você ter um ídolo, uma inspiração só pela televisão, e quando você está pessoalmente. Então, hoje eu estou no lado ali, eu estou focada no meu treino, na minha competição, mas o que a gente pode fazer para ajudar, para auxiliar, inclusive as atletas da minha categoria, né? Que agora em Israel eu fui com uma atleta da minha categoria, como em Portugal e Paris, e era a Taene, de um clube que eu participava, né? Que era o Instituto Reação, e ela não conhecia as meninas, foi a primeira viagem dela pela equipe sênior, ela se classificou na seletiva, e ela não conhecia ninguém, e ela falava, não, essa menina é do nosso peso? Eu falava, ela foi medalhista no Mundial, não sei o quê, ela é destra, ela faz esse golpe. Aí toda a luta que ela entrava, ela vinha me perguntar, e eu falava para ela, eu ajudava ela, porque o judô é isso, né? Vai para a Olimpíada, para o Campeonato Mundial, aquele que está melhor, está mais em forma ali, né? Que está mais preparado. Então, eu ajudo sem problema algum e que vença o melhor lá dentro do tatame. Legal, legal. Rafinha, vamos fazer um apanhado das novas regras, né? Eu sei que algumas, assim, até eu achei meio absurdo, assim, gente, não poder arrumar o cabelo direito, o kimono direito. Que história é essa, Rafa? Eu sei que são muitas mudanças, mas explica para o pessoal as principais. E também, a gente conversou recentemente, gente, no Maratona Band Esportes pela televisão, e a gente abordou esse assunto. A Rafa deu uma baita de uma explicação, por isso que eu quero trazer de novo aqui, Rafa, para você explicar. E até a sua visão como judoca, assim, porque às vezes a gente olha na regra e acha que é besteira reclamar de arrumar cabelo, mas poxa, gente, cada um tem um tique, uma mania ali, então, por favor, Rafa, o microfone é todo teu, explica as mudanças e também algumas críticas construtivas que a gente tem em relação a isso. Em relação à mudança, assim, quando eles colocam no papel, parece bem absurdo, assim, né? Porque foram, se eu não me engano, 12 mudanças na regra, só que a maioria é na parte de pegada, de kumikata, né? Então, antes não podia mais arrancar a pegada com duas mãos. Hoje você pode arrancar a pegada com duas mãos, só que de imediato você não pode arrancar e soltar do kimono como se a luta fosse começar de novo. Você tem que arrancar, continuar segurando a mão da pessoa e mostrar que você quer lutar. Se você soltar, der um passo para trás ou soltar a mão do seu adversário, a luta vai ser interrompida na hora e você vai tomar uma punição, porque eles querem deixar o judô mais dinâmico. Então, tem umas pegadas que eles falam pistola, que segura embaixo do kimono da pessoa e você fecha a mão assim. Essa pegada você segurou, deu 5 segundos, você não entrou nenhum golpe, também é punição, porque são algumas pegadas que, para um atleta que sente ali a pegada do kimono, tem umas pegadas que tu não solta nem de brincadeira, é só na marretada, não solta de jeito nenhum. Então, tem muito atleta que usa isso para se defender, para parar a luta, assim, só para ficar enrolando e gastando tempo. Então, eles querem manter a luta mais dinâmica, então a mão tem que estar sempre rápida, sempre ativa. Agora, em relação à parte do cabelo, assim, da faixa, eu acho que é algo natural, assim, eu tenho sempre um tique que meu kimono abriu, eu já estou fechando, até porque se eu deixar o meu kimono todo aberto, vai facilitar para o meu adversário segurar no meu kimono. Então, eu quero que ele esteja sempre fechado. Agora, em relação ao cabelo, tinha umas meninas que abusavam, tipo, a luta tá ali, tá acabando, eu mesmo. Eu tô ganhando a luta, eu cansei, eu soltava a minha calça assim, ó, respirava, porque se o lacinho da calça aparecer, o árbitro tem que interromper a luta na mesma hora e mandar arrumar o kimono. Eu cansei aqui, ó, já, minha calça, e o árbitro mandava arrumar, mas tem umas atletas que elas realmente têm um tique que é botar o cabelinho para um lado para trás,
o outro para trás, aí passa a mãozinha e depois quer amarrar. Só que isso só é permitido uma vez. Nessa nova regra, agora uma vez. É isso, né? Isso, só pode parar para amarrar o cabelo uma vez. Se ficar soltando toda hora, porque realmente tem umas atletas que entram um golpe, elas já caem no chão puxando a xuxinha do cabelo. Tipo, quer descansar toda hora. Então, eles querem evitar esse tipo de situação e manter a luta ativa. Entendi. Tá. Aí foi mais essas mudanças. Tá, legal. Obrigada pela explicação, Rafinha. Agora é o seguinte, você vai aplicar tudo isso em breve, né? Nosso podcast sai toda quinta-feira, a gente grava, claro, antes, tem todo o processo de edição, produção. E você, quando sair esse podcast no ar, estará lá plena em Pindamonhangaba, num lugar maravilhoso que a gente já foi acompanhar, nós da imprensa, a gente teve acesso a esse centro de treinamento de campo, né? Como vocês falam. E vai estar uma galera, assim, bem boa lá, né? Seleção da França, Bélgica, Portugal, Argentina, Paraguai. Qual que é a expectativa de fazer esse treino? Isso é bom para você poder, né, enfrentar outras adversárias, concorrentes diretas, né, por título, de repente até para ver essa questão das novas regras. Fala um pouquinho do que você vai enfrentar lá em Pinda, por favor. Então, depois de 2 anos, vai ser o meu primeiro treinamento de campo internacional. Tá com saudade. E treinamento de campo é sempre muito intenso, muito doloroso, porque são praticamente não tem aquela parte técnica, aquela explicação. Entrou no tatame, aqueceu 15 minutos e a luta, 1h30, 2 horas, acabou o treino, o almoço, não dá nem para descansar, piscou o olho e já é o segundo treino. Então é bem dolorido. Eu tô bem ansiosa, né, para retomar aí os treinamentos de campo internacionais. E é isso, vai ter bastante atletas lá da minha categoria de alto nível, né? Pelo menos 2 medalhistas olímpicas tem na minha categoria, que é a francesa agora, que foi medalha de prata no campeonato, nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Tem a Priscila Guineto também da França, que ela foi bronze em Londres, mas na categoria 52 quilos, hoje ela é 57. Tem até uma Monteiro de Portugal também, que foi medalha de bronze na Rio 2016. Então, pelo menos 3 medalhas olímpicas ali na minha categoria tem. Então, já pode-se considerar que tem uns 6 treinos muito fortes, né? Porque nunca faz só um, é pelo menos 2 com cada atleta desse nível, para poder estudar bastante, ainda mais em 10 dias, vai dar para sair com a mão calejada ali, com um pouco mais de experiência e se preparar ainda mais para as próximas competições. Gente, para quem gosta de judô, aquilo lá é uma Disney. Imagina um hotel, a comida é uma delícia, né? A céu aberto. Você Verdade. chega nas varandas, tem um monte de kimono pendurado, é kimono pelo hotel inteiro. Aí eles armam um tatame, fazem toda uma estrutura, né? Tem uma geladeira, né, Rafa, enorme ali, de tipo aquelas que a gente leva em churrasco, mas com uma proporção de 20 vezes maior, cheia de água, cheia de gelo. Aí tem um tatame com todo mundo lutando simultaneamente. É muito legal, né, Rafa? Você vai matar a saudade. É muito legal. Nossa, é muito legal. É um ambiente assim. Ainda mais com a parte da pandemia, que não está tendo muito treinamento de campo. Então, a gente ter essa oportunidade, acho que vai ser bem interessante, não só para a gente, mas para os atletas da nova geração também, que alguns vão estar no primeiro treinamento de campo internacional no sênior, como atleta da seleção. Então, alguns atletas que não foram para fora ainda vai ter essa oportunidade, porque tem alguns atletas novos também que foram chamados para o treinamento. Ai, muito, muito legal. Rafa, a gente precisa te liberar, deixa eu só filtrar aqui algumas perguntas que ainda faltam. Da Sara Menezes, essa a gente não conseguiu conversar da última vez. Gente, é muita emoção ver uma foto de vocês duas juntas. Poxa, Sarinha, Londres, arrebentou. Como que é trazer, assim, você de repente olha para ela e fala, daqui a alguns anos eu quero ser Sarinha aqui na comissão. Você pensa em um dia integrar a comissão? Como está sendo esse contato com ela? Tem agregado bastante? Ela é toda tímida, mas eu sei que ela tem um jeito ali que não dá moleza não, né, Rafa? Então, depois que a Sarinha entrou nas competições, isso é o que as pessoas mais me perguntam. Em 2028 você está lá, né? 2032. Eu tô lá onde, gente? Porque o pessoal sempre
comentou da minha visão de luta, de competição, que é bem parecido com o da Sarinha. A gente tem uma visão diferenciada para as competições, para as estratégias de luta. E a Sarinha tem ajudado bastante, né? Eu já convivo com a Sarinha aí há alguns anos na seleção como atleta, e hoje ela num outro lado ali, num outro posicionamento. E pelo menos nas competições que eu fui com a Sarinha, eu não tive a oportunidade ainda de ter um treinamento puxado pela Sarinha, porque no último treinamento de campo ela não pôde participar, que ela testou positivo para o coronavírus e não participou do treinamento de campo. Então, agora ainda será o primeiro treinamento de campo puxado pela Sarinha. Mas em Portugal eu consegui sentir um pouco assim do que ela quer, do que ela almeja ali para as atletas da seleção, e na hora que a gente está com uma dificuldade, eu mandei mensagem para ela: Sarinha, eu vou lutar com uma atleta agora, e a minha luta com ela é sempre muito enrolada, nunca tem pontuação, é sempre na punição, é uma luta que não acaba. E ela foi lá no meu quarto, a gente assistiu a luta junto, a gente montou a estratégia que no final deu certo. O golpe que eu tinha falado que eu poderia encaixar para jogar a adversária acabou encaixando, e eu marquei uma pontuação, que era algo que nunca acontecia. Minha luta com essa adversária, que é a atleta do Taipei, que eu ganhei em Paris, era sempre decidida no cartão amarelo, na punição. Uma tomava 2 punições, a outra tomava 3 e acabava a luta, e vice-versa. Era sempre isso. Nunca tinha golpe, ninguém caía, nunca. E eu falei para a Sarinha, eu lembro que no treinamento de campo que eu fiz com ela no Japão, quando ela foi arrancar a mão da manga que eu segurei, ela abre um espaço e eu consigo fazer um impulso. É um golpe que eu não faço muito, não é um golpe que eu tenho facilidade de fazer, mas com essa adversária eu consigo arriscar, eu consigo fazer esse golpe. Ela falou: não, é um golpe muito bom, acho que dá para a gente tentar. E eu lembro que chegou no Golden Score, a luta estava ficando difícil, e eu lembrei do golpe e apliquei o golpe, marcou o vazar, eu ganhei a luta, e na hora que eu saí, ela já falou: a estratégia funcionou. Então, tipo assim, ela fica contente que a gente consegue escutar, consegue colocar em prática. Na hora que tem que puxar a orelha ali também, ela tem que puxar. Na hora que eu saí lá de Israel, que eu perdi a disputa do bronze, ela falou que eu preciso melhorar algumas partes ainda, mas é um processo, que eu estou voltando, ainda não estou no meu 100%, um pouco de reflexo assim que falta para defender alguns golpes, mas que quando eu seguro no kimono eu sou muito forte, então a gente tem que trabalhar e evoluir mais nessa parte. Ela foi mais ou menos assim o que ela falou. Ela, mesmo proporção que ela te parabeniza pelo trabalho que você conseguiu planejar e aplicar, mas na hora de dar o puxão ali, todo mundo já conhece a Sarinha, que ela não deixa de dar o puxão, não. Ah, mas é legal, assim a gente cresce, né? Rafinha, mais 2 perguntas. Sim. A gente tem a possibilidade de fazer esse podcast nos principais tocadores, Spotify, e também no YouTube com imagens. E quem está vendo com imagens vê uma Rafaela sorridente, rubro-negra. E eu quero saber como é que tá essa vivência no Flamengo. Eu sei que o pessoal da comissão técnica te queria já há algum tempo, já te conheciam desde o teu início no judô. A gente cansou de falar aqui, Rafa, na Olimpíada, o quanto esse clube contribui para o esporte olímpico, o quanto eles tentam misturar futebol com outras modalidades. Eu sei que lá no clube você tem a oportunidade de ver o pessoal das categorias de base. Então, como que é viver esse universo do Flamengo? Porque eu tenho a impressão de que está te fazendo muito bem. E quando você chegou, eu lembro que o pessoal falou: a Rafa gosta de se desafiar. Teve uma história linda com reação, mas agora ela vira uma página tão bonita quanto, né, da vida dela no Flamengo. Eu estou me sentindo muito bem lá no clube, né? A parte de treino e recepção no clube, de todas as modalidades. Eu ando no clube e tirando foto. Tem sempre um pessoal que vai visitar o clube, então a janela lá tá sempre lotada, e alguém tá me chamando: acho que estão te procurando ali, estão te dando tchau ali na janela. Então, os torcedores, os atletas são bem receptivos lá no clube, eles estão me ajudando bastante. Eu sou a atleta mais experiente lá do tatame hoje, né? Então, eu até brinco que meu parceiro de treino, o João, ele tem 14 anos, e eu falo para ele: João, dá quase para ser meu filho. e tu quer me bater no treino? Respeita. Então, tem bastante
atletas novos, mas bem duro, né? Que são algumas promessas que tem lá no clube. Então, em relação à falta de treino, é algo que eu não posso reclamar, que tem bastante menino para eu treinar. Menina não tem tantas no clube, mas as que estão lá dá para treinar, é de qualidade. E eu estou gostando muito, né? Porque ao mesmo tempo que eu estou ali, estou treinando, estou evoluindo, que todo mundo ali quer bater um pouquinho na Rafaela Silva, né? Então, eles me ajudam bastante com isso, né? Com essa ambição deles de me chamarem para treinar toda hora, se desafiar. E quando joga, eu já falo, não, foi sorte essa. A próxima é só daqui 10 anos, né? Porque não pode ficar dando moral para eles, né? Aí também não, né? Não E, abusa da minha é, vontade. com certeza. Então, eles me ajudam bastante e na troca de experiência também, quando a primeira competição que eu fui assistir no ano passado, quando eu já estava liberada para entrar, para treinar, e eu ainda não estava oficialmente no clube, mas eu fui assistir a competição, porque minha esposa também competia pelo Flamengo, Por sinal, e eu lindo que ela postou anunciando a aposentadoria. Parabéns para a Eleudes, uma sim, grande sim, atleta. obrigada. Vamos combinar de fazer um dia vocês duas juntas o podcast aqui para a gente falar de judô. Tá bom. E eu fui assistir a competição e eu já conhecia alguns atletas porque eu tive contato durante o treinamento e nas competições eu fui auxiliando eles, eu fui gritando lá, torcendo e eles, tipo, o olho brilhava assim quando eles saíam, porque eles não acreditavam que eu estava ali gritando, torcendo para eles, assim. Então, depois que acabou a competição, eu fui para o treino, aí a tia Rose pediu para eu poder falar um pouco assim, né? Porque eu sou muito observadora do que eu senti dos atletas na competição, o que pode melhorar, o que eles foram bem. E eu fiz alguns comentários e de uma competição para outra eu vi que evoluiu bastante, assim, evoluiu 1000%, porque como eles são muito novos, tem algumas experiências, assim, algumas malandragens que o pessoal usa na competição que eles não eram muito atentos para isso. Então, eu fui auxiliando eles ali e hoje eles querem usar até comigo, aí assim não dá, né? Ah, isso também já é demais. Eu ajudo e você quer aplicar em mim? Pô, aí não dá, né, Rafa? Então, desse jeito. Mas eu tô muito bem lá no clube, tô bem satisfeita e tô vendo que o trabalho tá evoluindo cada vez mais e espero trazer aí mais medalhas pro pessoal do Flamengo, para a nação. Legal. Rafa, para a gente encerrar a sua participação, a gente vai viver uma Olimpíada com um ciclo mais curto, né? Uma Olimpíada diferente, que quer usar os espaços públicos, chamar mais acessibilidade em termos de a cerimônia de abertura em pleno Rio Sena, né? Algo diferente que a gente nem sabe como vai ser, de tão inovador. Qual a tua expectativa para Paris? Eu sei que você é muito pés no chão, temos Mundial também esse ano, então eu queria que você respondesse sobre Paris e Mundial para a gente fechar aqui com chave de ouro o nosso podcast. Eu sempre brinco, né? Porque quando eu fico falando com a Lara, né, que é da CBJ, lá da parte da imprensa, eu falei para ela que estava tudo muito bem encaixado, né? Eu medalhei em 3 campeonatos mundiais. Um foi no Rio, um foi no Japão e o meu primeiro foi em Paris. Então, eram as Olimpíadas, né? Eu medalhei no Rio, medalhei no Japão, tinha a Olimpíada do Japão, medalhei no Campeonato Mundial de Paris, então falta a medalha olímpica de Paris, né? Então, o objetivo é trabalhar para isso, né? Chegar na Olimpíada muito bem preparada, vai ser uma Olimpíada muito curta, mas eu acho que pela Olimpíada ser muito curta, eu acho que os atletas vão chegar muito bem preparados, ainda mais que tem alguns atletas que são um pouco mais experientes, que vão dar o máximo, vão dar tudo ali, porque pode ser a última Olimpíada. Então, num tempo curto, eu acho que um atleta consegue se dedicar ainda mais do que um ciclo de 4 ou 5 anos. Então, acho que em 2 anos ali o atleta pode fazer um trabalho muito bem feito, chegar muito bem preparado numa Olimpíada. E o meu objetivo é esse, é fazer o melhor trabalho possível nesses 2 anos, chegar em Paris e chegar para disputar uma medalha olímpica, não só no individual, mas poder contribuir ali com a equipe e, quem sabe, voltar de Paris com 2 medalhas na mala. Rafinha, tá me devendo uma parte 2, hein? Obrigada de coração. Nada. Sensacional, uma aula aqui. Um beijo para você. Obrigada por você. Obrigada, beijo. De vestir o kimono com a bandeira brasileira. Você é um motivo de orgulho para a gente, viu? Obrigada, Rafa. Obrigada.
Obrigada.